A Revolução dos Bichos foi um dos melhores filmes não, né? Melhores livros que eu já li. Inclusive foi o livro que eu li mais rápido em toda a minha vida, desde aquele do Pichote. Porém, o livro tinha um final meio melancólico, um final meio difícil de engolir, tanto que eu fiquei na bad por alguns segundos, alguns segundos não, né? Algumas horas, alguns dias, na verdade, enquanto eu raciocinava e pensava até eu escolher outro livro para ler. E quando eu descobri que sairia um filme sobre a Revolução dos Bichos, aliás, sairia outro filme, porque já tiveram outros dois, eu fiquei pensando, o que será que eles vão mostrar? Será que esse filme vai ser para criança? Acredito que deva ser pelo menos ali uns mais 14, né? Bom, o que eu vi me surpreendeu e eu acho que vai surpreender você também. Mas eu te conto exatamente o que estava lá depois da vinheta. Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Teu. Se você ainda não conhece o canal, eu falo sobre filmes, séries, jogos e muitas outras coisas. Então já se inscreve agora para você ficar por dentro de tudo que acontece. Curte esse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se tiver o hypar aqui, você clica também. Se tiver o botão de notificações, que obviamente tem, você aperta para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, beleza? Agora galera, Revolução dos Bichos, como eu disse, foi um livro que eu amei, é um livro que eu tenho muito carinho. É um dos livros que me despertou assim a vontade, o hábito da leitura, principalmente pela trama. Você lia uma página, você já ficava completamente louco para saber o que ia acontecer na próxima. Tanto que eu tinha uma meta ali de 15 páginas por dia e muitas vezes eu passava porque a trama era muito envolvente, dava muito vontade de sempre estar acompanhando e acompanhando. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre o livro da Revolução dos Bichos. Vocês podem clicar aqui em cima que vocês vão ver. E quando saiu o trailer, eu falei, nossa, interessante, parece que eles vão pegar bem o espírito da coisa, só que quando eu entrei no cinema, eu já achei esquisito. Porque a Revolução dos Bichos, para você que leu, você sabe que não é muito bem uma história muito infantil, é uma história até um pouco sombria, então não é muito legal assim pra criança assistir, tava cheio de criança. Então eu falei com um amigo meu que assistiu lá comigo, que eu, cara, tô achando estranho, criança aqui, tem muita criança pra esse filme. E até aí tudo bem, né? Só que o filme foi adaptado pra criança, e foi muito adaptado. Tanto que eu saí da sala do cinema achando que era um filme classificação livre. Parece que eles pegaram ali a história, né? Histórias que fazem sucesso, como Toy Story, como Carros, deixa eu pensar em algum outro filme, Procurando Nemo, esses filmes que são infantis, mas tem partes um pouquinho pesadinhas, nem que seja mínimo, e começaram a adaptar, tipo um Tarzan da vida, que a história é bonitinha, começa triste, depois é bonitinha, depois fica triste de novo e tem um final meio trágico. É basicamente isso. E que não pega muito com a ideia. A ideia de Revolução dos Bichos é que é triste do início ao fim. Sabe aquele meme do Peter, do Nerd? A ação do início ao fim? Revolução dos Bichos é tristeza do início ao fim. É o tempo inteiro. Tanto que o livro, ele já começa com os animais sendo levados, né? Pelo menos é isso que eu lembro. Mas o filme já começa assim, mostrando que tem um personagem ali principal, que vai ser o personagem que vai passar a história pra você, e mostrando ali que eles estão indo pra um lugar como se fosse de férias, descanso. No final eles veem que eles estão indo pro abatedouro e fazem assim uma revolução e tomam a fazenda ali pra eles. No livro é um pouco diferente. No livro eles estão indignados ali com a forma que a fazenda é conduzida. Aqui eles já estão meio que perdendo a fazenda, o fazendeiro principal já está perdendo a fazenda e meio que os bichos tomam do banco. É mais ou menos isso, mas esse não é um livro de diferenças, é só um filme para você entender melhor. E no livro, isso se passa de forma... eles tomam a fazenda, aí tem dois porcos ali principais, né? O Napoleão e a Bola de Neve. E a Bola de Neve é uma líder mais tipo assim, pô, vamos fazer as coisas boas, vamos fazer as coisas dar certo. E o Napoleão, ele já é um mais invejoso e ele usa toda a sua lábia, toda a sua maldade para influenciar outros animais. Por exemplo, as ovelhas, elas têm um papel muito importante ali no livro, que elas são manipuláveis, elas só repetem aquilo ali, o que ensaiam para elas. No filme tem até uma metáfora muito boa disso, que uma das ovelhas ela tem o pelo cortado
e aí ela abre os olhos, aí vê o que é certo, o que é errado. Isso é uma metáfora muito legal do filme, na verdade, que não tem no livro. No livro todas as ovelhas são burras e elas só repetem o discurso ali que ensinam para ela. Os cachorros, que são muito importantes no livro, eles são desde pequenos, desde filhotes ali ensinados e tal. Isso meio que vai virar um vídeo, né, de diferenças, então já vou seguir. No filme, os cachorros, eles são mandados embora pelos próprios animais, né, porque eles meio que ficam ameaçando outros animais, e aí eles são resgatados, então meio que eles têm uma gratidão com os porcos. E é aí que me pega, cara, porque o que torna o Napoleão um líder ruim, um líder bizarro, é o como que ele começa a manipular. E ele manipula tudo e todos, menos ali o burro, que ele meio que entende já, mas não quer fazer muito esforço, e manipula ali as ovelhas, manipula todo mundo. Aqui ele até manipula a galera, mas é muito pouco. Ele manipula principalmente o principal, que aí sim ele tem o papel de poder influenciar os outros, porque todo mundo vê ele como uma figura legal, e aí fala, não, pô, o maluco não ia fazer isso com a gente. Eles meio que já veem que o Napoleão não é tão legal assim, mas como ele tá perto de um outro moleque ali, que é o sortudo, que todo mundo gosta, o pessoal meio que dá ouvidos a ele. E o outro, que eu esqueci o nome do outro porquinho, cara, eu vou ficar devendo pra vocês, que no livro ele é muito importante, que quando todo mundo começa a desconfiar do Napoleão, ele começa, ó, meus camaradas, ele não é assim, né? Não é bem assim que a banda toca, é de outro jeito, vocês não tem que pensar dessa forma, ó, vocês estão se confundindo, entendeu? Meio que planta essa dúvida na cabeça das pessoas. E no filme, esse cara, ele tenta fazer isso, mas de uma forma muito diferente, muito descarada que ele tá fazendo, só que o protagonista tá vendo que aquilo ali tá muito errado e não faz nada. O que não tem muito a ver com a proposta inicial do livro, que é mostrar como esses grandes poderosos, eles estão manipulando o povo, que a princípio queriam uma coisa e estão fazendo outra. Tem algumas paradas legais no filme, tipo a parada do pão e circo, o pessoal, o Napoleão, ele querendo manipular todo mundo. É uma das poucas vezes que ele manipula todos, assim, ele mesmo, né? Quando a Bola de Neve lá fala, ó, vamos guardar comida. Mas aí ele fala, não, guardar comida você tem que comer agora, tá querendo sacanear vocês, hein? Então é mais ou menos isso, essa é uma das pequenas partes legais do filme. Só que num todo ele não tem muito esse poder de manipulação com todo mundo. Entendeu? Ele mostra as coisas legais que eles conseguem e, tipo assim, que vão favorecer muito mais a eles. Mas aí, cara, perde a principal característica do vilão. O vilão, que é um vilão, ele tem que ter uma boa característica. Por exemplo, Norman Osborn do Homem-Aranha, ele é muito manipulador. Agora, se você coloca ele para ser meio manipulador e a manipulação depender dele manipular um terceiro, para esse terceiro convencer os outros, aí já perde muito do impacto. Aí meio que ele vai perdendo a força do vilão, sabe? Você tem raiva dele, mas não tanta raiva. Um ponto positivo, só para abrir um parênteses aqui do filme, é a dublagem. A dublagem original tem muitas pessoas famosas. Tem o carinha que fez eu esqueci o nome dele, velho, eu sou muito ruim de ator americano. Mas tem o Seth Rogen, esse eu lembro do nome. Tem um moleque que fez Stranger Things, que é o sortudo, no caso. E tem um cara que fez The Big Bang Theory. E tem outras personalidades, só que agora de cabeça eu não vou lembrar todas. Peço desculpa se vocês estiverem vendo esse vídeo aí. Deixe nos comentários que no próximo eu destaco o comentário de vocês. Mas assim, cara, um ponto positivo que dá a dublagem, por exemplo, a dublagem do Napoleão, que é um dos principais, é feito pelo mesmo moleque, pelo mesmo cara, na verdade, que fez o Otis lá em Segredo dos Animais, que é um ótimo filme. Se vocês quiserem aqui no canal, comenta aqui embaixo. E é até uma parada engraçada, porque quando eu falava de Revolução dos Bichos, o livro, muita gente falava, daquele filme, né, do boizinho, e não tem nada a ver, um filme com o outro não tem praticamente nada a ver, mas por algum motivo o pessoal associa. Outra parada muito legal é que a fazenda no livro, ela é se desenvolvendo como uma fazenda em si mesmo, uma fazenda mais... aquela parada bem rural mesmo, nas fazendas modernas. O filme quis trazer uma modernidade que não existe nos livros, que não faz sentido. Coisa com drone, coisa high-tech,
sabe? Que não me pegou legal. Toda vez que o filme ia pra essa parte, me perdia muito, mas agora quando o filme focava naquela parada rural, naquela parada dali, aí ficava legal. Como, por exemplo, uma cena que não tem nos livros, mas tem no filme, dos animais vendendo as coisas ali, e a pessoa falando, pô, não, mas eu quero comprar os ovos direto da galinha. Ovos que a galinha chorou e o galo sorriu. Porra, 40 ovos por 10 reais eu esculacho com a galinha. Queria ver aquela ali, tipo, é uma coisa que você imagina acontecendo. Tipo, caraca, os animais estão fazendo e vendendo os próprios produtos, isso é genial. E tipo assim, eles não vão ter a maldade humana, e vendo que ali já matutava na cabeça dos porcos a maldade humana. E outra coisa que tem diferença agora para um lado, voltando para um lado negativo, é que nos livros ia muito devagarzinho a forma que os porcos iam mudando. Aqui parece que é tudo muito rápido e acelerado, e você não vai entendendo por que é tão acelerado. E aí, tipo assim, lá tá escrito que não pode entrar nas casas, que não podem dormir nas camas. Mas quando você vai ver, ele já tá dormindo. Tá dizendo que não pode andar em duas pernas. E aí tem toda uma forma de convencer os outros animais que andar em duas pernas é boa. E no livro, quando o porco anda em duas pernas, alerta de spoiler, é um acontecimento. Você olha assim, caraca, mano, o que aconteceu? No filme, mais uma sexta-feira, ceninha engraçada, não sei o que. Não, mano, não é assim. Mas enfim, o final se encaminha pro mesmo, tá? O final vai se encaminhando pro mesmo, e até diferente que você vê uma perspectiva mais bizarra, que como tem um personagem ali para explicar a situação, você fica olhando aquilo ali, e o porquinho, que é o sortudo, ele tá dentro ali de uma casa com seres humanos e com os outros porcos, e eles estão ali rindo dele, e aí tu vê o porco se transformando no ser humano, o ser humano se transformando em porco, e dizendo que ele já não conseguia mais distinguir um do outro, e aí parece que o filme vai acabar. Aí eu, caraca, o filme foi em si meia boca, mas o final voltou para as raízes. Só que aí, corta. Eles meio que dizem, a história pode ser contada de várias maneiras, a história pode ser contada de várias formas, e se não fossem meus amigos, a história ia acabar assim. E aí vira, mano, Toy Story. Que aí eles fazem todas as armadilhas lá para destruir os inimigos. E até então, uma das frases mais impactantes do livro, que não tinha sido dita, que era: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais animais do que outros animais. Ela meio que se perde ali no meio, vira um discurso de um coach. Eu ia falar o nome de um coach aqui, que vocês já devem estar imaginando qual é, mas não vou falar o nome. Mas meio que vai se perdendo, sabe? Começa a virar, tipo, chefão final, aí mostra os NPCs lá comemorando, que é uma coisa bizarra, porque, tipo assim, tem os trabalhadores, eles todos ficam mascaradinhos, tipo o pessoal do Monstro S.A., quando chega uma criança, é bem parecido assim, e daqui a pouco tá mostrando um show, só que no show estão esses mesmos trabalhadores que estavam lá, o que é bizarro, porque em certo momento do filme, um desses trabalhadores quase morre, e aí o cavalo que tenta salvar. Inclusive o cavalo quebra a perna e acaba falecendo, F no chat, por conta de tentar salvar. E esses trabalhadores, eles olham e acham uma boa, e não só isso, vão no show do cara que foi o responsável pela morte de um dos animais e pela quase morte de um dos amigos dele. Mas enfim, né, cara, aí acontece uma explosão, meio que tem um genocídio ali de várias pessoas e vários animais morrem e tá tudo bem, e o filme acaba com uma esperança de que pode rolar uma possível continuação. E nas cenas pós-crédito, que não são bem cenas pós-crédito, né, são tipo um flipcard, vão mostrando ali como seria o Napoleão, né, os porcos, no decorrer dos anos, mostrando que os porcos sempre são essas pessoas que tentam oprimir o povo. Cara, então, eu me desapontei um pouco com o final de O Segredo dos Animais. Era um filme que eu tava muito afim de assistir, e inclusive pelas sessões eu vi que não é um filme que ia ter uma boa recepção do público, principalmente porque só tava em uma sessão no cinema que eu vi, de 2 horas da tarde. Graças a Deus eu tava em casa, era feriado, e consegui assistir, mas a pré-estreia vários cinemas não pegaram. Na verdade, a principal estreia, né, muitos cinemas não pegaram. E assim, cara, é um filme esquecível. Sabe aquele filme que eu falo? Pode ser visto em... Tá gravando ainda? Tá gravando. Aquele filme que você pode ver de boa em casa, que você vai ver numa temperatura máxima na sessão da tarde. Numa sessão da tarde, acho que até rolaria hoje em dia. Porque a sessão da tarde, se não me engano, eu não sei se ainda tem hoje em dia, rola esses filmes mais fraquinhos, né? E é isso que é um filme fraquinho. Eu não digo nem que é um filme medíocre. É um filme fraco. Filme pra você ver ali mexendo no celular enquanto você não tá fazendo mais nada. Infelizmente é isso para um livro que eu tenho tanto carinho. E minha nota
para esse filme é nota 1. Nota 1,5 de 5 nuggets. Essa seria a cena. Porque a cena do cavalo, apesar de ser muito menos triste na vida real do que no livro, ela ainda é bem tristezinha porque ela é muito gente boa. O cavalo é legal. Mas e você? Assistiu a Revolução dos Bichos? Tá a fim de assistir? Não vai assistir? Comenta aqui embaixo. Diz sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, porque é sempre muito importante pra mim e ajuda a construir cada vez mais esse canal e a nossa comunidade, beleza? Não mais é isso. Um grande beijo no seu coração e